E 12º Super Bots Experience. A gente tem ainda hoje, até o final da tarde, mais 4 apresentações, tá? Eu queria dar um recado antes. Eu recebi aqui informação de alguns dos brindes que vão ser sorteados amanhã no final do evento. Então vai ter uma cafeteira elétrica, vai ter 2 aspiradores de pó inteligentes, sabe aqueles aspiradores que ficam rodando na sua casa? Vão ser sorteados 2 exemplares deles, 2 unidades. E a gente conseguiu também, aqui, para quem foi no Coffee Break e provou o pudim lá do Coffee Break, que tá uma delícia, a gente conseguiu combinar com o pessoal aqui do WTC um pudim para sortear aqui no final. Então tem que ficar até o final, amanhã do dia, tá? Para ter a chance, para concorrer a um pudim inteiro, tá? Não é uma fatia não, um pudim inteiro, embalado, bonitinho, tá? Vai ser o último brinde a ser sorteado amanhã, um grande pudim. Eu queria participar, não posso. E para participar do sorteio, só relembrando, tem que se cadastrar, tem um QR Code ali na recepção do evento, basta escanear, preenche o formulário e o seu nome vai constar numa roleta virtual que a gente vai rodar aqui na tela amanhã, no final do dia, para sortear brinde por brinde. Então, relembrando, aspiradores de pó inteligentes, uma cafeteira elétrica, um pudim e mais outros brindes que eu ainda não sei, mas vou ser informado em breve. Amanhã eu passo a lista completa para vocês. Bom, então vamos retomar aqui a nossa programação. Queria convidar aqui ao palco para fazer uma palestra que eu considero bastante importante, que é sobre usabilidade para o público com mais de 60 anos. Usabilidade em produtos digitais, especificamente em chatbots, tá? Em robôs de conversação. O Martin Henkel, ele é CEO da Senior Lab, que trabalha com esse assunto, e ele é colunista do Mobile Time. Para quem não sabe, o Mobile Time tem um grupo de colunistas que toda terça-feira a gente publica uma coluna nova de um deles, né? É um revezamento. E ele ele faz parte desse grupo, já tem vários artigos publicados no Mobile Time, todos sobre esse tema de usabilidade para o público 60+. Então, para fazer a palestra Os Cuidados Necessários no Atendimento ao Público 60+, com robôs de conversação, convido ao palco Martin Henkel, CEO da Senior Lab. Peço uma salva de palmas para ele. Alô? Pô, o sorteio do pudim vai ser bem no dia que eu não vou estar aqui, hein? Aí também. Boa tarde, pessoal. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Que idade vocês dão para esse casal? Que idade vocês acham que eles têm? Olhando assim para o rosto, olhando para as rugas, olhando para o cabelo branco. Que idade parece a vocês que eles têm? Vou poupá-los. Não importa a idade que vocês acreditam que eles tenham pela aparência, eles se sentem 15 anos mais jovens do que a idade cronológica. Esse é o sentimento do brasileiro, agora corrigido em um estudo de 2024. As pessoas se sentem em média 15 anos mais jovens. Eu tenho certeza que vocês não sentem ter a idade que está na carteira de identidade de vocês também. Eu não sinto e é assim que a gente vive. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente costuma julgar as pessoas pela aparência. E o nosso senso comum, infelizmente, não é um bom conselheiro nesses assuntos. Meu nome é Martin Henkel, eu sou fundador da Senior Lab, Mercado e Consumo 60+. Há 12 anos a gente estuda a relação do consumidor, do usuário 60+, com marcas, produtos e serviços. Colunista da Mobile Time, como o Fernando falou, professor convidado da FGV, escrevo para a revista Marketer de Portugal e também para o Viva, que é um novo portal de assuntos para o público 50+ do Estadão. Essas aqui são as empresas que estão efetivamente preocupadas com esse mercado, em entender esse consumidor
e eu trouxe elas aqui para mostrar para vocês que esse é um assunto importante, esse é um assunto que precisa ser tratado pelas nossas empresas. Sou autor do livro Shopper 60+, e também coautor do livro A Longevidade Brasileira, onde eu escrevi com o Dr. Emílio Moriguchi, ajudei a conceber, traduzir um estudo que acontece em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, terra da longevidade, traduzindo da linguagem técnica do mediquês para a linguagem para leigos, né? Os caminhos para viver, ter uma vida longa, plena, saudável e feliz. O Fernando falou das colunas. Essa aqui é de 2023, Fernando. A UX, na UX 60+, a paciência que faltava no atendimento humano sobra, né, na IA conversacional. Depois, interface do usuário para o Brasil 60+, com baixa ou nenhuma escolaridade. Essa é a realidade do Brasil, principalmente do Brasil profundo, onde nós temos usuários dessa faixa etária, não só dessa faixa etária, mas principalmente dessa faixa etária, com baixa ou nenhuma escolaridade, onde são os analfabetos funcionais. Bilhões em jogo, quem vencer a UX 60+, leva o próximo ciclo de crescimento mobile. Esses são os assuntos que a gente tem tratado, e essa aqui foi a renda total do 60+ no Brasil ano passado. 1,060 bilhões de reais. É o que circulou nas carteiras, é o que virou consumo em mobile, consumo em serviço, consumo em produto, e alguma coisa virou poupança, virou acumulação. Essa aqui é a quantidade de pessoas dessa faixa etária no Brasil hoje, dia 18 de agosto. São 3.200 pessoas por dia, completando 60 anos, e a cada 26 segundos alguém completa 60 anos ou mais. Estou mostrando isso para dar a dimensão da urgência que esse assunto traz e como essa população tem crescido. São Paulo, de cada 5 habitantes, 1 tem 60 anos ou mais. Rio de Janeiro, 23% da população. Em Porto Alegre, quase de cada 4 habitantes, 1 está nessa faixa etária. E essa aqui é a internet do 60+. Reconheceram? É um mobile, é uma tela de 6,5 polegadas, 6 polegadas. Por aqui que as marcas precisam se relacionar, precisam se comunicar, precisam vender e precisam fazer a experiência e a interface funcionar bem para eles, considerando algumas questões que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Hoje, 80% da população com 60 anos ou mais no Brasil tem smartphone. Boa parte deles, a maioria, usa com bastante frequência, quase 30 milhões de pessoas daqueles 36 milhões. A regra é mobile first. Nosso site, nossa ferramenta, nossa relação precisa acontecer muito bem no mobile, na tela de 6 polegadas, que é por ali que a gente vai conseguir ter essa conexão com eles. Como é que vocês acham que eles digitam nas telas? Com os polegares ou catando milho, que nem eu faço? Eu sou um catador de milho. Essa aqui é a forma com que a maioria dos 60+ no Brasil hoje interagem. Isso dá mais flexibilidade, dá mais mobilidade, permite que a gente altere também alguns botões, permitindo mais espaço para navegação, mais exploração. E é importante a gente entender como eles fazem isso. E aí a pergunta é, sua empresa sabe realmente ouvir o 60+? E aqui está um legítimo representante do 60+. Questões atitudinais, questões de autoimagem, ele se sente 15 anos mais jovem do que a idade que ele tem. Só que acontece uma coisa bem interessante. Existem alterações fisiológicas e biológicas inerentes ao envelhecimento humano, e independe se ele é surfista, se ele se sente com 20 anos, com 30 anos. Questões estão acontecendo, mudando os sentidos, e quando a gente tem alterações nos sentidos, a gente também tem alterações na usabilidade, na relação com o marketing, na relação com a comunicação. E aqui estão somente algumas das alterações que acontecem naturalmente com o passar dos anos, em especial depois dos 60 anos de idade. Não se assustem, tá? Isso está acontecendo para todo mundo agora, nesse momento, mas a gente vai tratar especificamente de 4.
que são essas aqui: audição, visão, linguagem de referências, motricidade fina. Na visão, esse é um assunto bem extenso, eu tive que reduzir para caber no tempo que a gente vai conversar aqui. Mas quando a gente desenvolve uma interface, vamos evitar usar muitas letras diferentes, muitas fontes diferentes, porque isso atrapalha a leitura, isso distrai. E hoje, perder a atenção do nosso usuário, mesmo 60+, é fatal. Né? A gente tem uma competição por atenção enorme. A melhor fonte para telas, seja o computador ou smartphone, Verdana, é a fonte que foi pensada e desenvolvida para internet, para as telas. Né? Lá em 1996, quando os computadores começaram a estar mais presentes no ambiente de trabalho, essa fonte foi criada e ela tem um espaçamento, ela não tem distrações, né? Facilita bastante a leitura. E aqui um exemplo, ó, mesmo texto, uma fonte que causa efeito aglomerativo e aqui uma fonte Verdana. Então vocês vejam como é mais fluida a leitura, mais facilitada. Isso é uma questão bem importante. Na audição, à medida que os anos vão passando, em especial depois dos 50, a gente vai perdendo a sensibilidade para algumas frequências mais agudas, mais altas. E aí, o que acontece? Sons mais agudos, a voz mais fininha, uma campainha, pode estar sendo utilizada num alerta, numa gravação, num áudio, ou numa voz, seja ela sintética, ou seja ela humana. Vozes mais graves funcionam melhor para o entendimento da população madura. Então, quem está desenvolvendo chats de atendimento, vamos sempre escolher vozes mais graves que vão facilitar, né, o entendimento dessa população. Motricidade fina, e aqui eu não vou ter tempo de explicar. Esse material, tá, ele foi disponibilizado aqui para a organização em PDF. Quem quiser, eu não sei se vão fazer, Fernando? Vão distribuir, onde a gente trata especificamente de alguns pontos que dizem respeito à precisão no toque, espaçamento reduzido, controle do movimento, correção de erros, vários aspectos com impacto para os 60+, e resultado na experiência. Tá? Vale a pena vocês pedirem, quem está desenvolvendo para público em geral, e hoje quando a gente fala em internet, em relações, a gente está falando inevitavelmente do consumidor 60+. Né? Então, não adianta a gente esquecer ele nos nossos desenvolvimentos. Não crie um robô para os 60+. Parece antagônico ao que eu estava falando até agora, né? Crie uma experiência que entenda eles. Vocês lembram no início da conversa, mostrei aquele casal que representa, de certa forma, nós todos, e representa o sentimento dos 60+ no Brasil hoje. As pessoas não sentem a idade que têm e, principalmente, elas não querem ser tratadas de forma diferente pela idade que têm, ou por achar que nós, desenvolvedores de serviços, desenvolvedores de produtos, gestores de marca, entendemos que eles precisam ser tratados de uma forma diferente. Bom, a gente tem que integrar o conhecimento no desenvolvimento natural, fluido. Né? Se a Renner fizesse a seção 60+, roupas escolhidas por estilistas do mundo inteiro para agradar a população com 60 anos ou mais, as pessoas não iam comprar. Por quê? Porque velho é o outro. Eu não sou velho. A história é essa, que querem dizer o que eu vou comprar, o que eu devo comprar. Isso não funciona assim. Isso também funciona nessa relação de relacionamento. E aí, a gente volta às nossas origens, né? Nas heurísticas de Nielsen, que ajudam os desenvolvedores, certamente quem trabalha com desenvolvimento aqui, com engenharia de sistemas, entende, conhece as heurísticas, quem não conhece é importante mergulharem, retornarem a esse assunto, que fala sobre visibilidade, a correspondência entre o sistema e o mundo real, porque isso aqui ajuda a orientar a experiência do usuário em tela e também agora em chats, né? Em chats inclusive de conversação. Mas elas não conseguem atender todas as novidades. As heurísticas foram inventadas lá na década de 1990 e alguma coisa.
E os bots relacionais eles estão trazendo novos desafios. Então, aqui na Senior Lab, a gente tomou a liberdade de sugerir mais dois pontos de atenção para as heurísticas. Conhecimento profundo do consumidor 60+, conhecer antes de automatizar, e humanidade na conversação, empatia escutativa, transição inteligente para o humano. Nas palestras anteriores, isso foi discutido, inclusive com soluções, vocês devem ter conhecido agora no intervalo, né, onde o bot não tenta ficar atendendo o cliente ao perceber que ele quer conversar com alguém. Isso não é um detalhe, principalmente para o público maduro. E os 5 principais desafios para os bots de atendimento. Primeiro, compreender a intenção. Isso é um desafio que algumas empresas já estão solucionando. Isso é chave para interpretar o contexto. Reduzir a carga cognitiva. Pensar demais, ter que entender demais, conectar uma frase com a outra, isso cansa a qualquer um, em qualquer faixa etária. E especialmente o público maduro, que quer uma relação mais fluida com a nossa marca, com a experiência de compra. Oferecer múltiplos caminhos, prevenir erros e interpretações equivocadas e saber quando passar para um humano. Né? Ao entender hesitação, não insistir e perceber quando essa conversa vai fluir melhor homem a homem. Então, antes de ensinar a IA na sua empresa, a sua empresa precisa conhecer o consumidor 60+. É o que a gente está fazendo um pouquinho agora, nesses 20 minutos, e também temos tratado nas colunas na Mobile Time. E aí, a questão está aqui o bot perguntando, quem deve fazer o esforço, o consumidor ou a tecnologia? Né? 1 para o consumidor, 2 para a tecnologia. E alguém está digitando, possivelmente vai ter... A gente não sabe a resposta desse usuário, mas eu quis trazer esse raciocínio para cá, para que a gente entenda que na experiência de utilização das interfaces do público maduro, questões pouco sabidas ou pouco conhecidas entre nós, e principalmente no marketing, no design, e que começam a prosperar mais agora no ambiente acadêmico e também ambiente profissional, precisam ser consideradas. As alterações visuais que acontecem depois dos 60 anos são muito impactantes. Ali eu não me aprofundei na apresentação, mas eu vou explicar para vocês o que acontece. À medida que os anos passam, a nossa córnea vai ficando levemente amarelada. Isso é muito sutil, a gente não percebe, a gente não nota, mas ao ficar levemente amarelada é como se o para-brisa do nosso carro, a janela da nossa casa tivesse ali um filme, né, um filme mais amarelado. Isso altera a percepção de fundo. E, em paralelo a isso, o cristalino, que fica dentro do olho, que é a lente que faz a distribuição da luz para o fundo do olho, ela vai ficando enrijecida. E ao ficar mais enrijecida, ela filtra a frequência azul da luz branca. Eu estou recebendo uma luz branca, se a gente botasse um prisma aqui, ia formar as cores do arco-íris. A cor azul não chega no fundo do olho. Novamente, mais uma camada de amarelamento da visão. E aí o que acontece? A gente cria uma sinalização, uma identidade visual, com cores, um verdezinho pastel, um vermelhinho pastel, cores mais rebaixadas. Às vezes a gente usa isso imaginando que está dando elegância, e realmente dá. Só que ao fundo do olho da população madura, que está passando por esse processo natural que todos nós estamos passando também, a sensação não vai ser de um vermelho pastel, de um azulzinho clarinho pastel, vai ser de um cinza, por conta do amarelamento da nossa córnea. Então isso aqui é só um dos vários itens que acontecem, um dos vários pontos de atenção no desenvolvimento de interfaces, né? Quando a gente fala de motricidade fina, muito mais, por questões ligadas à visão. Imagina só a dificuldade e o desafio que é criar uma página, um
um canal relacional numa tela de 6 polegadas para quem está passando de forma natural por toda essa questão, né? Então era isso que eu queria falar. Deixei algum tempo aqui, Fernando, para recuperar o tempo, né, do atraso de hoje. Quem sabe algumas perguntas e dúvidas possam surgir. Quem quiser continuar essa conversa comigo, por favor, está aqui meu contato. A gente escreve bastante no LinkedIn e eu adoro também discutir e aprender sobre esse conteúdo, sobre o consumidor 60+, que a cada 26 segundos, basta calcular o tempo que eu estou falando aqui, alguém completa 60 anos ou mais no Brasil. Isso vai mudar completamente a nossa relação e os desafios do design, os desafios da gestão de experiência do cliente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Martin. Gostei que a sua apresentação também teve cuidados de usabilidade, 60+, com letras bem grandes, né? Para mim estava bom de ler. Senão eu não consigo ler. Tá certo. Vou ver se a plateia tem alguma pergunta, mas antes eu vou fazer uma para você. Eu sei que você, na Senior Lab, você já teve muita demanda de empresas querendo ser auxiliadas na construção de interfaces para 60+, mas especialmente interfaces gráficas, né? Aplicativos móveis. Você já fez muito projeto relacionado a isso, sites e aplicativos móveis. Queria saber se já tem demanda também de empresas que querem melhorar o seu chatbot para ser mais bem compreendido, a jornada ser melhor para 60+. Já existe essa demanda lá na Senior Lab ou não, e por quê? Não, a gente ainda não recebeu uma demanda objetiva. Já participamos de conversas em ambientes como esse aqui, para essa sensibilização. Fernando, assim, o mercado está começando a perceber, eu já estou há 12 anos aqui trabalhando nisso, mas o mercado faz pouco tempo que começou a perceber numericamente e também pelo volume de consumo esse público. Então ele ainda é esquecido, o que é uma pena. 1,060 bilhões de reais é o que passa pela carteira deles, e eles consomem. Eu adoraria que eles consumissem da empresa de vocês, né? Mas para isso a gente precisa conseguir ganhar atenção, e ganhar preferência passa também pela experiência, né? Então a gente está nesse início de construção dessa temática. Gente, alguma pergunta da plateia? Só levantar o braço, temos uma ali no meio. O microfone já vai chegar até você. Está vindo por trás do microfone, já vai chegar. Okay. Boa tarde, Ana Carolina aqui. Um insight, né, algum detalhamento que você possa trazer em relação ao comportamento do 60+ no digital. Exemplo, tá? Imagino que o jovem use muito mais a rede social, ou uma rede social X, do que o 60+. Então, o que você traz de uso ou não de banco, uso ou não dos aplicativos mais comuns do que a gente vê na média do brasileiro? Bom, o principal aplicativo, isso foi demonstrado em várias pesquisas, inclusive cortes que o Fernando fez com a Box, é o WhatsApp. O WhatsApp é preferido, não só para comunicação, inclusive para iniciar ou continuar ou finalizar transações de compra com estabelecimentos. Então, a lógica do WhatsApp, da conversação, a lógica da troca de mensagens, ela é muito amigável para essa população. Então, o recado que eu dou é, ao desenvolver, pensem o que o WhatsApp faria, ou como o WhatsApp está fazendo, ou como essa população está utilizando esse canal. Em relação a redes sociais, a gente tem acompanhado há bastante tempo o crescimento do Instagram. Todo mundo aqui tem Instagram, certamente. Alguns já tiveram Facebook, ou já ainda tem o Facebook, mas acessam um pouco, né? O público com 60 anos ou mais prefere o Facebook. Eles chegam a ter... O Instagram hoje tem cerca de 7 milhões a 8 milhões de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil com perfil ativo. E no Facebook nós temos 31 milhões de perfis ativos de pessoas, usuários com 60 anos ou mais.
Por quê? Acho que um dos motivos é o tal do link na bio. A pessoa ganha minha atenção, eu me interesso pelo assunto, quero saber mais, mas eu tenho que entrar no link na bio, aí tem que entrar num outro site, e tem que procurar onde é que está aquela informação. E eles adoram, e isso é muito prático, e é um recado também que a gente recebe do 60+, facilite a minha vida. Se gostei do assunto, gostei do tema, coloca o link ali que eu vou tocar e vou ir para sua empresa, para sua página, com facilidade, com simplicidade. Então, essa é uma das coisas que se percebe, né, também. E também usam o Facebook por conta dessa facilidade de links, né, dos seus amigos encontrarem um texto, um artigo, uma matéria, um vídeo interessante, postarem nas suas redes, e isso acaba agradando aquele grupo. Nós criamos também uma certa... escolhemos nossos amigos, né, pela curadoria, ou o contrário, nossos amigos ajudam na curadoria de conteúdo. E dessa forma, o Facebook é bem mais funcional, né? E ele tem sido muito esquecido, tanto que a gente vê com frequência campanhas publicadas no Facebook dizendo mais informações, link na bio. Dá para ver que foi uma simples republicação do Instagram para lá, né? Então, esse cuidado é bom a gente ter, a gente vai ter vantagens com isso. Obrigado, Martin. Peço uma salva de palmas para ele. Muito obrigado.